Olá, minha gente, que tal? Espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos se você está chegando aqui no canal pela primeira vez. Muito prazer, eu sou a Rani, sou cubana. E aqui no canal eu falo um pouquinho sobre como que foi minha vida em Cuba, como que está sendo minha vida no Brasil. Eu trago curiosidades sobre Cuba e eu esclareço algumas coisas sobre Cuba também. E um grande abraço para vocês também que já acompanham o canal há um tempo. Sejam bem-vindos a esse vídeo, que possivelmente seja o último vídeo do ano. Possivelmente não, vai ser o último vídeo do ano. Vocês já devem ter ouvido a frase de que só 3 coisas funcionam em Cuba: saúde, educação e segurança. Eu já fiz aqui no canal alguns vídeos falando sobre a saúde, sobre a educação, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segurança em Cuba. Será que funciona mesmo? Bom, eu vou começar com uma introdução porque eu acho que é preciso para contextualizar vocês sobre o que tem acontecido em Cuba nos últimos anos em relação à segurança. E quando eu falo segurança, eu me refiro no âmbito social, no cotidiano das pessoas. Como que é essa segurança de você sair na rua em Cuba, por exemplo. Então vamos lá no começo. Quando eu cheguei no Brasil, meu pai ficava me falando toda hora, lógico, para me proteger: Rani, tem cuidado, aqui não é igual a Cuba. Tem mais cuidado na hora de sair pra rua, você não pode pedir boteia. Gente, pedir boteia é ficar na rua fazendo assim para os carros que passam te adiantar, te deixar mais na frente para onde eles estiverem indo. Lá em Cuba isso era muito comum, as pessoas faziam muito isso, pediam boteia, carona, né? E acabavam indo para os lugares. Meu pai me falou: não pega boteia aqui, não pega carona com ninguém, não fala com estranhos, aqui é diferente, não fica na rua até tarde. Então ele fazia tudo isso para me proteger, porque realmente era diferente. E eu posso falar sobre como que era em Cuba porque eu vim para o Brasil já com 20 anos. Então eu vivi mais o que era estar sozinha nas ruas de Cuba, diferente de pessoas que, por exemplo, passaram apenas a infância em Cuba e viveram mais em companhia da família. Então eles não saíam tanto sozinhos. Então talvez eles não tenham essa memória. Eles têm a partir do que eles escutaram da família, mas eles não têm essa memória. Como uma pessoa que, por exemplo, cresceu em Cuba e veio adulto para o Brasil. Eu lembro que lá em Cuba o meu único medo para ir pra rua era de eu ser abusada. Era na minha condição de mulher, né, de eu sofrer algum abuso. Porque inclusive isso motiva até para fazer um outro vídeo. Mas em Cuba existe muitos abusos, muito assédio. Então essa questão eu vou trazer para vocês no outro vídeo porque é bem complexa. Mas era meu único medo, basicamente. Eu não tinha medo de ser assaltada, eu não tinha medo de alguém com uma arma me parar na rua e me agredir. Era muito difícil isso acontecer. Eu lembro que desde minha adolescência, desde os 12, 13 anos, eu já saía sozinha para lugares bem longe, que eu tinha que ir de ônibus. E minha mãe também, minha família sempre me deu muita liberdade para eu sair. Eu fui uma pessoa assim, que teve muitas liberdades na adolescência para sair sozinha, para ir aprendendo sozinha. Então eu podia voltar tarde de um lugar sem medo de ser assaltada. É claro, eu não tinha celular na época, a gente tá falando numa época onde as pertences era mais um cordão de ouro, por exemplo, que as pessoas assaltam em Cuba para arrancar o cordão que você estiver usando, ou a pulseira, ou para levar dinheiro mesmo da carteira. Isso acontece. Às vezes acontece de assaltos até para levar pertences, tipo roupa, sapato, acontece também. Mas eram casos bem esporádicos, não era uma coisa que acontecesse sempre, não era uma coisa que a gente tinha medo de sair da rua porque poderia acontecer. E esses casos de roubos e assaltos eram muito mais estranhos acontecerem em bairros onde, por exemplo, tinha um fluxo turístico muito grande. No centro de Havana, no centro de Vedado, por exemplo, perto do Malecón, era mais difícil isso acontecer porque sempre tinha turistas andando por ali, então tinha mais patrulha de polícia. Então assim, para o estrangeiro sempre foi muito confortável ir em Cuba e sair, andar à noite, porque além de ser sim mais seguro, tinha toda essa reforça de segurança nesses locais onde tem estrangeiros. Mas Rani, se você tá falando que a segurança em Cuba é boa, é isso que você tá falando? Então ela piorou, como que é? Bora lá! Eu tô falando de 5 ou 10 anos atrás. 4 anos atrás, vamos supor, começou a piorar mesmo. Mas 4 anos atrás, 5, 10 e para trás, era muito mais tranquilo. Cuba está na posição número 5 de países onde mais pessoas estão presas por quantidade de habitantes. Tem uma quantidade de 510, se não me engano, por cada 100 mil habitantes. Isso dá uma porcentagem muito alta e coloca eles no 5º lugar de país com pessoas mais presas, por porcentagem, tá, gente? Logicamente que Cuba não se compara com
com China, com Rússia, Estados Unidos, Brasil, porque são países que têm uma população muito grande. Então o número de pessoas é maior, logicamente tem mais pessoas presas. Mas aqui eu tô falando da proporção de número de presos por cada 100 mil habitantes, e nisso Cuba ocupa o 5º lugar. A partir do ano 2019, mais ou menos, o governo cubano começou a tomar medidas para começar a soltar presos, liberar, diminuir sentença. Detalhe, ele só faz isso com prisioneiros que cometeram atos de furto, delitos assim, que são tidos como mais simples para o governo cubano. Porque, por exemplo, o delito que tem a ver com a questão política, os presos políticos, eles sim vão morrer na cadeia. Eles ficam 20, 40 anos ou a vida toda lá. Esses o governo não solta. Mas aqui eu estou falando das pessoas criminosas que estão envolvidas em assassinato, em assaltos com violência, que eles assaltaram com armas e machucaram as pessoas. Então, do ano 2019 para cá, nesses últimos 2 anos da pandemia, gente, a situação da violência tem aumentado muito, mas muito, muito, muito. Ao nível assim que eu vou contar pra vocês. Não dá pra sair na rua depois de 7 da noite com tranquilidade, não dá. A maioria desses assaltos em Cuba acontecem com arma branca. Então as pessoas elas estão com faca, com estilete, com armas feitas mesmo em casa, ou então com pedra, com um pedaço de madeira. Eles te atacam com tudo isso e eles te atacam para te matar mesmo. As pessoas que estão relatando, que estão falando sobre esses roubos, relatam coisas absurdas do tipo que mataram fulano com facada para roubar um celular. Eles matam mesmo, são pessoas crazy. Nos últimos 3 anos, com essa permissão dos cubanos poderem sair, de poderem comprar coisas, por exemplo, no Panamá e levar para Cuba, muitos cubanos começaram a comprar aquelas motos elétricas, aquelas que não precisam de placa para andar na rua. Então muitos cubanos começaram a comprar e começaram a vender e começaram a vender em Cuba também. Então muitos cubanos começaram a ter essas motos elétricas. Pois isso piorou ainda mais os roubos, porque as pessoas paravam a pessoa para roubar a moto. Esses dias eu tava falando com minha mãe e ela falou que na esquina de casa uma vizinha nossa foi atacada por 2 criminosos que tacaram um tijolo nela para roubar a moto dela. E ela foi parar no hospital, gente. Ela tá no hospital internada até hoje, ela tá grave por conta de que eles tiraram com tijolo para roubar a moto dela. E os cubanos, a gente tá falando disso porque tá tomando proporções assim, que a gente tá falando que é uma segunda pandemia paralela com a pandemia da Covid. Porque tem aumentado tanto e as pessoas estão com tanto medo e pedindo para o governo cubano. Porque onde está essa imagem que o governo passa tanto de segurança no país, se está acontecendo uma verdadeira calamidade com os próprios cubanos que estão morrendo na mão desses criminosos e a polícia cubana não se mobiliza. A polícia cubana se mobiliza para ficar na porta dos cubanos que estão contra o governo. Os cubanos que fazem conteúdo na internet contra o governo, eles estão sendo vigiados, né? Os opositores, eles têm vigilância, né, nas ruas dele, colocam câmeras para vigiar os opositores. Para isso tem recurso e para isso a polícia está se disponibilizando. Mas para correr atrás disso, para falar disso, para ouvir o povo cubano, não está sendo feito nada. E o que mais está indignando a população é justamente o fato de que eles não estão perdoando, eles estão matando mesmo qualquer um que eles quiserem roubar uma coisa. Não basta tirar a pessoa, mobilizar, sei lá, eles matam mesmo. E eu trouxe um fragmento da publicação que fez a página Cuba Llama, onde fala o que os cubanos estão pedindo nas redes sociais. Eu vou ler para vocês. Pedimos ao governo que faça algo a respeito. Sempre Cuba teve o nome e o lema ante o mundo que somos um país seguro, onde podemos caminhar, conduzir com segurança nossas ruas. Hoje não nos sentimos mais seguros. Essa onda de assaltos que está vivendo e que se está vendo nas redes sociais, a mano armada, com facas, com machados, com pedras, já é demais. Isso sinalizaram numa página do Facebook. É o Facebook, gente, onde a maioria dos cubanos se comunica. Eu sei que eu sempre falo aqui que não parece nem confiável aqui no Brasil falar em Facebook é coisa antiga, né? Mas nós cubanos é a única página que a gente tem assim, onde podemos publicar, denunciar e conversar sobre o que está acontecendo. E bom, gente, é isso. Eu fui uma das pessoas que sempre levantou a bandeira de que, de fato, Cuba era um país seguro. Porque eu não gosto de mentir, não adianta vir aqui só xingar o governo cubano, me indignar com a situação de Cuba e inventar mentiras. Porque ninguém quer ouvir mentiras e eu acho isso uma falta de caráter enorme. Então, no momento, eu sempre falei que a segurança em Cuba era muito boa. Hoje em dia, eu não digo mais, não tem como defender mais. Nos próximos anos, se o governo cubano não tomar previdência, vai só piorando a situação. E olha que eu sou de Havana, eu sou da capital, ou seja, supostamente tem
mais fluxo de pessoas, é normal que aconteçam mais assaltos, mais roubos, mas nesse nível de violência que está acontecendo, eu nunca tinha visto isso na minha vida lá em Cuba. Tá todo mundo também impressionado com a situação que está tomando, com o rumo que está tomando, não é uma situação normal. Então sim, antigamente podia até se dizer que a segurança em Cuba era boa, hoje não dá para dizer mais. Eu jamais imaginei minha mãe me dizendo que meu irmão teria medo de ir pra rua a partir de certo horário, por medo de que assaltassem ele e matassem ele. Eu jamais imaginei essa cena. E eu também estou falando por toda a minha experiência, porque eu vim para o Brasil adulta, como eu falei no começo para vocês. Então eu vivi o que era ir cedo para a faculdade, voltar de noite. Eu ia para dança, eu dançava no Centro Árabe de Cuba, isso bem no centro de Havana Vieja. E eu ia de Lawton, que era meu bairro, até lá. Eu ficava 1 hora mais ou menos de transporte público para chegar. Acabava 10 da noite, eu voltava sozinha para casa. E nunca imaginei que isso poderia acontecer. Tem muitos turistas que vão em Cuba e eles podem até dizer que a segurança em Cuba é boa, mas eu duvido que a maioria dos turistas que fala isso tenham ido no último ano, por exemplo, 2021, 2020, que é o ano que mais piorou, porque foram os anos da pandemia, então a maioria dos turistas não foi nessa época em Cuba. E quem foi e ainda assim consegue dizer que a segurança em Cuba é boa, ou é porque tá mentindo, ou é porque ficou na bolha, porque querendo ou não, o turista ele fica naquela região do hotel onde tem mais policiais, onde ele está mais protegido. Então é comum que eles falem que a segurança é boa, mas gente, não é mais. Outra coisa que se fazia bastante em Cuba eram as guardas do CDR, guarda, ai, como que fala isso? Tipo ficar de vigia na rua. Aí todo mês ou cada certo tempo, não sei se era cada 6 meses, eu nunca cheguei a fazer esse tipo de vigia, mas meu avô e meu padrasto fizeram. Que uma pessoa da família fica na esquina, aí fica, por exemplo, 3 pessoas da família lá na esquina durante a noite para vigiar a rua. Isso se fazia antigamente. Eu acho um absurdo, mas isso se fazia em Cuba como um programa da revolução. Hoje em dia não dá mais para fazer isso. Não dá mais porque bota em risco a vida das pessoas. Minha família, por exemplo, não faria isso hoje em dia mais. Mesmo que isso trouxesse consequências ruins para eles de serem sinalizados. Ser sinalizado, como eu falei para vocês, é ficar marcado. Tipo, o governo sabe que você é uma possível pessoa que é contra ele, então ele fica te vigiando, ele fica de olho em você. E outra coisa que eles adoram fazer também é prender aquelas pessoas que estavam empreendendo. Durante alguns anos, muitas pessoas se arriscavam e, não sei, abriam uma doçaria, uma padaria, tudo dentro de casa, né, para vender de forma ilegal, porque não tinha autorização para fazer isso, ou para vender sapato, ou para trabalhar na área da construção. Essas pessoas, quando eram descobertas, elas iam presas, porque o governo alegava que elas estavam enriquecendo ou que elas tinham roubado aquela mercadoria. Às vezes a pessoa tinha comprado, mas também tinha comprado de uma via que não era comprovável. Porque em Cuba não tem via comprovável, porque ninguém tem o direito de abrir uma empresa de qualquer coisa para vender. Não tinha, né, na época, agora mudou um pouco. Então muitas pessoas foram presas por isso. Enquanto a gente vê que, por outro lado paralelo, a criminalidade vem aumentando e a polícia não faz nada, o governo não faz nada, ele não se manifesta e não coloca o mesmo interesse que ele coloca para as outras coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Talvez ficou um pouco comprido, mas eu precisava falar. Eu falo muito, meu Deus. Mas eu precisava falar um pouquinho mais para explicar, para colocar vocês um pouquinho mais no contexto. Eu sempre gosto de esclarecer nesse tipo de vídeo que eu não estou dando uma aula sobre como que funciona a segurança em Cuba. Eu estou só batendo um papo com vocês. Com certeza deve ter material muito mais elaborado, melhor, mas eu não gosto disso porque aqui eu estou conversando na frente da câmera com vocês, explicando como que funciona. Então esse vídeo aqui não é uma aula, não é um vídeo assim que possa ser usado como material. Mas o que eu quero dizer é que eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, a minha vivência lá e o que tem acontecido e como que está ficando a situação em Cuba em relação à segurança. Espero que vocês tenham gostado e que o final de ano seja maravilhoso para vocês, que o novo ano seja maravilhoso para vocês também, que 2022 seja um ano incrível, vai ser, gente, e a gente se vê em 2022, porque é o último vídeo do ano. Beijo grande. Ah, gente, eu tava indo a louca. Gente, curte e compartilha. Sério, vai me ajudar muito. Curte e compartilha. Eu nunca penso essas coisas, eu sempre esqueço, mas tô aqui lembrando pra vocês. Feliz 2022.